Meus amados irmãos, é com muita alegria que venho aqui em mais um vídeo no canal, o primeiro vídeo de 2024. E nesse ano de 2024 eu quero continuar com os vídeos, né? Eu até estava tendo uma ideia, eu quero que se alguém que olha o vídeo apoie essa ideia de criar um blog. Um blog, ele é como se fosse um site onde ali as pessoas podem colocar versículos, podem colocar comentários, né? Podem colocar qualquer mensagem que venha interessar, né? E ela posta ali e as pessoas vão ali e acessam esse site para pode compartilhar na rede social, pode visualizar, pode ser um blog diário, pode ser um blog semanal, pode ser um blog quinzenal, enfim. Isso a gente pode combinar, mas se alguém apoiar essa criação do blog para o ano de 2024, alguém ser parceria, né? A gente pode, é totalmente gratuito, é de boa, a gente pode estar conversando aí. Só comentar ali embaixo nos comentários que deixar o e-mail, o contato, que eu entro em contato para a gente estar debatendo sobre esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre justiça e consequência. Vamos estar falando ali sobre a palavra de Romanos 5, onde vai esclarecer na nossa mente a importância de não olhar apenas para um ponto específico e a gente olhar ao todo, olhar toda a história. Certo, amados? Eu vou dar exemplos de que a Bíblia nos traz, que o apóstolo Paulo nos traz nessa carta aos Romanos, de que a gente não pode apenas pensar no pecado, pensar na parte ruim das pessoas. A gente tem que ter a noção que Jesus proporcionou para nós a oportunidade de sermos pessoas diferentes através da sua morte, através confissão de pecados, para a gente ser perdoado dos nossos pecados. Essa era a palavra que eu queria falar. Bugou a mente. Vamos lá então, amados? Vamos lá então. Vamos ler Romanos 5, do 1 ao 7. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Gravem isso. A tribulação produz a paciência. A paciência, a experiência. E a experiência, a esperança. Paciência, experiência, esperança. Gravem isso, amados. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo. Alguém morrerá por um justo. Pois poderá que ser que pelo um bom alguém ouse morrer. Então, aqui está comparando que Jesus morreu por ímpios e não por justos e não por pessoas boas. Né? Ele morreu por nós, pecadores. Né? E aqui diz também que talvez, né, por um homem, uma pessoa boa, alguém ouse morrer, alguém ouse a entregar a sua vida pela outra pessoa. Né? É um exemplo que a palavra nos dá. Em outras traduções que eu tenho no celular, compara também esses versículos assim, ó. Eu também já comentei essa frase, amados. Já falei essa frase muitas vezes, que diz assim: bah, se Adão não tivesse comido a maçã, hoje o mundo seria diferente. Amados, quem nunca falou essa frase? Isso é uma frase bem emblemática, é uma frase padrão. Por quê? Porque significa, né, o início da história, e ali Adão teve a escolha, motivado pela sua esposa, a estar
comendo a maçã proibida, estar como consequência trazendo o pecado até nós, né? Ali Deus ele possibilitou, né, que o mundo tivesse a questão do pecado e a morte, né? E também aqui, amados, então voltando aqui, desculpa pelo esse pequeno cortezinho, amados, então a outra frase para contrapor essa frase de Adão é: e Jesus? E Jesus não é culpado por te dar a vida eterna? Se Adão foi o culpado por ter colocado o pecado no mundo, Jesus não foi o culpado por te dar a vida eterna? Isso é poderoso, isso é glorioso, amados, e muitas vezes a gente não para pensar nisso. A gente só vê, poxa, tem um pecado e tal, as consequências do pecado e etc. Eu preciso de perdão pelos meus pecados e tal. A gente não para pensar que a importância da morte de Jesus na cruz para poder proporcionar que a gente não vivesse mais na lei. Vamos continuar? Agora nós vamos ler do 15 ao 21. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. 18. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Se por um ato, um erro, veio o pecado, por um ato de justiça veio a libertação dos pecados, em nome de Jesus. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amados, isso é poderoso. Eu, quando estava lendo, eu já tinha lido esse capítulo antes nas minhas leituras e eu guardei ele nas minhas anotações para estar trazendo para vocês, para a gente estar podendo aprendendo um pouquinho, né? E eu achei poderoso e depois eu vou trazer um pouquinho o destaque que eu já vi, que eu falei para vocês guardar, e depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Amados, eu tenho um recado que eu tinha anotado aqui, né? Eu coloquei assim: ei, irmão, não perde a esperança por dias melhores. Essas frases de que o mundo vai acabar, o mundo não tem mais solução, isso são frases míseras perto do poder que Deus tem para fazer mudanças. Seja mudanças na sua vida, seja mudanças no mundo, seja mudanças de situações, seja mudança em caso clínico, seja qualquer mudança em toda a sua criação. Ele é o único que tem o poder para fazer mudanças. Então a gente não pode se dar ao direito de querer falar isso. Está perdido? Como assim está perdido? Para Deus nada está perdido. A sua vida não está perdida. A vida do seu irmão não está perdida. A vida do seu vizinho não está perdida. A vida daquela pessoa que te fez mal não está perdida. Tem salvação. Tem como recuperar. Amém, amados? E o exemplo que a gente pode dar é: a paciência produz a experiência produz a esperança. Então podemos igualar isso a, por exemplo, uma pessoa mais velha que já teve uma experiência de vida, ou seja, ela sabe que deve-se ter paciência para algumas coisas. Com a experiência que ela obteve, ela já sabe o que aquilo pode acontecer,
quais são as consequências, né? E ela também tem a esperança com a sua sabedoria, sabendo que sim, isso há solução, sim, aquela situação eu já passei, então eu sei que não acabou ali, certo, amados? Um pequeno exemplo para estar trazendo sobre essa palavra. Então, assim, que sejamos nós justos, obedientes, pacientes, esperançosos, que os ensinamentos de Jesus na Bíblia, os ensinamentos dos apóstolos, possa ficar gravado em nossa mente, como de uma forma de um livro da vida, um livro que a gente deve seguir, deve se guiar. Porque, amados, a palavra só nos traz coisas boas. Ela só nos traz dicas de como viver uma vida próximo de Deus, próximo de Jesus, com o Espírito Santo ardendo em nosso coração, para a gente poder estar cada dia mais perto do Senhor e nunca perder a esperança em dias melhores. Isso é o que eu deixo para vocês hoje, que faça a sua parte. Eu sei que tenho que fazer a minha parte. Amados, eu agradeço muito, muito, muito pela sua presença nesse vídeo. Gostaria que o Senhor abundasse a sua casa de graça, de poder, de renovação, né, de bênçãos em nome de Jesus. Eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana próspera, um ano abençoado e próspero em nome de Jesus. E que a cada vídeo a gente possa estar atingindo pessoas, e esse é o intuito do canal. O intuito do canal aqui, na verdade, não sei muitas coisas, eu leio a palavra, eu tento aprender, estou aprendendo junto com vocês aqui no vídeo. Então, assim, o intuito desse canal é passar uma mensagem da Bíblia para os irmãos, que vai ficar salvo aqui no YouTube, para que daqui a um pouco alguém esteja procurando algum vídeo no YouTube de motivação, algum vídeo, alguma resposta de Deus, e que o meu vídeo, né, possa estar impactando essa pessoa, possa estar auxiliando essa pessoa a passar por essa fase difícil. Esse é o intuito é ajudar e não ficar só dentro de quatro paredes, né, amados irmãos? O evangelho precisa ser anunciado e cada um tem o seu jeito de anunciar o evangelho. Eu glorifico a Deus por todo mundo que fala de Jesus, que fala de Deus e do Espírito Santo, e peço que o Senhor possa estar trazendo pessoas, né, para estar conhecendo a sua palavra e estar junto com nós, vivendo o evangelho e sendo abençoado por Deus a cada dia, com Ele guiando o nosso caminho. Em nome de Jesus eu desejo então uma semana abençoada. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.